As delegacias das mulheres são delegacias especializadas nesse acolhimento a mulheres vítimas de violência. Qualquer que seja a violência, é bom que a gente diga, né? A violência contra a mulher não é só a violência física. Ela pode ser uma violência sexual, ela pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência psicológica, ela pode apresentar diversas naturezas. As delegacias de atendimento à mulher são delegacias especializadas nesse acolhimento. Agora, qualquer delegacia do Estado pode registrar e investigar Então fatos, sim, não relativos é à violência civil. contra a mulher. Não, PM não, também. perdão, delegacias de polícia civil. Perfeito. Tá? A PM ela tem delegacias? Tem, mas são delegacias de polícia judiciária militar. A PM ela investiga especificamente crimes militares. Perfeito. Né? Então, no caso, a violência contra a mulher, como nós temos, nesse caso, um crime que não é militar, delegacias de polícia civil. Tá? E as delegacias especializadas em atendimento à mulher, quando a vítima se sentir mais confortável para procurar o atendimento especializado deles. Não, perfeito. Todo policial civil que vai para a rua, que pega a viatura e vai para a rua, de repente teve lá uma questão de feminicídio, ele foi para lá. Ele tem que ser delegado para ser policial? Ele tem que ser... Não, ele só tem que fazer a faculdade de Direito, né? Para ser delegado, sim. Mas para ser policial, não? Para ser policial, não. Porque tem uma diferença. Eu tenho, por exemplo, um policial que trabalha comigo, que era a minha equipe de investigação, que é enfermeiro. De formação, enfermeiro de formação. Tenho 2 formados em Direito. Então o delegado não vai para a rua? Não, o delegado pode ir para a rua também. Pode também. A função do delegado ela é de direção de investigação. Ele comanda, preside a investigação. E, na maior parte do tempo, as diligências externas são feitas por inspetores, por investigadores, por oficiais de cartório. Perfeito. Agora, há atos que o delegado precisa estar presente, ele precisa comparecer. Um local de crime, por exemplo. O nosso Código de Processo Penal exige que o delegado vá ao local do fato. É claro que a nossa realidade ela acaba flexibilizando um pouco a regra. A gente não tem, na Polícia Civil, um número suficiente de policiais como deveria ter. Hoje, as nossas delegacias estão um pouco esvaziadas. Esse concurso público vai melhorar muito essa situação. Isso é muito bom. Mas, pelo menos em tese, sempre que o delegado puder, sempre que isso for possível, ele tem que comparecer a alguns atos externos, cumprimentos de mandado. Então, o delegado também faz trabalho de rua. Perfeito. No caso, eu vou dar uma pincelada aqui. Por exemplo, hoje o feminicídio está muito em alta no Brasil. Não sei se é devido à pandemia ou, enfim, não é? Eu mesmo acabei de perder uma irmã, né? O namorado a enforcou. A Polícia Mineira, como a do Rio, é bem competente, o prendeu 10 horas depois, ele vai para julgamento ainda. Mas aquele negócio, né? A prisão do camarada, do indivíduo, não vai trazer ninguém de volta. Mas você acha, doutor, que após a pandemia o número de feminicídios no Brasil aumentou ou já era uma realidade que a gente desconhecia? Na verdade, o feminicídio ele sempre foi uma realidade, né? Ele se tornou um pouco mais conhecido a partir do momento que no Brasil houve a criação específica do crime de feminicídio. Né? Nós tivemos durante muito tempo o feminicídio sendo tratado como um homicídio qualificado qualquer. Era o homicídio qualificado pela motivação torpe, às vezes pelo meio cruel, mas não havia esse nome de feminicídio. Pode parecer uma besteira, mas quando a gente dá um nome para um certo fenômeno, isso ajuda na compilação de dados, na estatística. Né? Então, eu ouso dizer que as estatísticas ficaram mais confiáveis a partir do momento em que nós estabelecemos na nossa legislação o que é um feminicídio, né, com esse nome, com essa denominação. Agora, a partir da pandemia, nós tivemos um acréscimo de números de casos bastante relevante. É um fenômeno que vem recrudescendo. E, no caso, a mulher que esteja sofrendo agressão, seja verbal ou física, ela deve recorrer à delegacia da mulher ou à civil? As delegacias das mulheres são delegacias especializadas nesse acolhimento a mulheres vítimas de violência. Qualquer que seja a violência, é bom que a gente diga, né? A violência contra a mulher não é só a violência física. Ela pode ser uma violência sexual, ela pode ser uma violência patrimonial, pode ser uma violência psicológica, ela pode apresentar diversas naturezas. As delegacias de atendimento à mulher são delegacias especializadas nesse acolhimento. Agora, qualquer delegacia do Estado pode registrar e investigar fatos, sim, relativos à violência contra a mulher. Não, PM não, também. perdão, delegacias
de polícia civil. Ah, perfeito. Tá? Tá. A PM ela tem delegacias? Tem. Mas são delegacias de polícia judiciária militar. A PM ela investiga especificamente crimes militares. Ah, perfeito. Né? Então, no caso, a violência contra a mulher, como nós temos, nesse caso, um crime que não é militar, delegacias de polícia civil. Tá? E as delegacias especializadas em atendimento à mulher, quando a vítima se sentir mais confortável para procurar o atendimento especializado deles. Não, perfeito, perfeito. E assim, eu queria dar uma pincelada nesse assunto, mas porque a gente vê que está todo dia nos jornais, nos telejornais, é um caso de uma mulher que morreu, quando o indivíduo não mata a mulher e o filho, que é triste. Sim. Então, para diminuir, não sei se dá para diminuir, mas o que a mulher tem que fazer, doutor, para poder... Se ela perceber qualquer sinal, ela já tem que falar? A mulher tem que procurar o auxílio numa delegacia ou num serviço de atendimento à mulher. Se o cara levantar a voz para ela já tem que ficar atenta. Seria isso? Sim, sim. Ali eu posso ter um sinal. Claro que nem todo sinal de intimidação vai corresponder necessariamente a um crime. Né? Um xingamento já pode ser um crime de injúria, uma ameaça já é um crime. Mas, claro, quando a gente vê uma alteração comportamental, quando a gente vê, por exemplo, um homem tentando subjugar uma mulher, ainda que não seja um comportamento criminoso, ali já é um sinal de uma possível violência futura. Então, a qualquer sinal de uma conduta criminosa, já procura a delegacia ou o serviço de atendimento à mulher, não necessariamente a delegacia, porque ali a mulher vai ter o encaminhamento necessário. Por exemplo, lá em Rio Bonito, né, onde é a minha delegacia, nós temos o CEAM, que faz esse atendimento, aliás, é um parceiro nosso, a nossa delegacia. Um abraço. Então, toda mulher que perceber que está inserida em um ciclo contínuo de violência, ou mesmo nos primeiros atos de violência, ela já tem que procurar um auxílio especializado. Não, perfeito. Então ficou bem claro para todos vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, né, no seu horário aí de folga. Não brinque com isso, é muito sério. O Brasil hoje, pelo que eu vi nas pesquisas, acho que a gente está em 5º lugar mundial, eu acho. Eu sinceramente não sei vi, qual é a nossa posição, mas o fato é que a violência contra a mulher no Brasil é um fenômeno bastante intenso. Lamentavelmente. Então realmente não demore a fazer a denúncia. Um outro assunto aqui, que estão me pedindo para falar também, a gente vai falar rapidinho, claro, depois eu quero falar sobre os seus livros, que eu achei bem interessante, sobre a falsa assinatura, que tem acontecido demais. Sim. Sei que você já está resolvendo um caso, outros casos sobre isso, né? Quando o cartório, porque o cartório lá, eu não vou saber te explicar tecnicamente, a pessoa especializada lá, ela vai saber comparar quando a assinatura é igual ou não é. Não é o cartório que deveria acionar vocês para falar? Sim, desde que o cartório tenha ciência dessa falsidade, isso acontece. Tá? Isso acontece muito em várias delegacias. Eu já peguei investigações que começaram a partir de uma notificação do cartório. Sim. Aí a gente está falando ou de uma falsificação documental ou de um estelionato. Né? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Nem toda falsificação documental é um estelionato. Por exemplo, se eu falsifico uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, isso é meramente uma falsidade documental. Agora, se eu falsifico um documento para obter, a partir daquele documento, algum tipo de vantagem econômica, aí eu tenho estelionato. Entendi. Isso muitas vezes é feito em cartórios para dar credibilidade, né, àquele negócio fraudulento. Sim. Se a imitação da assinatura for uma imitação muito parecida com a original, isso pode passar despercebido por um cartório, mas isso não passa despercebido da nossa perícia grafotécnica. Nós temos um corpo de peritos. Sim. Nós temos um corpo de peritos na Polícia Civil especializado nesse tipo de exame. Não adianta você tentar imitar a letra. Né? Ou se você quiser fazer uma assinatura diferente da sua para falar, não fui eu que assinei isso. O perito grafotécnico consegue detectar. Se foi falsificada a assinatura ou não. Sim, a assinatura, a letra. Por exemplo, vamos supor que eu te mande um bilhete com uma ameaça. Você leva esse bilhete na delegacia. Eu passo a ser investigado por aquilo. Né? E o delegado me chama para que eu diga se aquela letra ali é minha ou não é naquele bilhete. Entendi. Eu falo, não fui eu que escrevi isso, não. Entendi. O que o delegado tem que fazer? Ele colhe os padrões gráficos de uma pessoa, né? Eu mando que aquela pessoa escreva no papel, olha aí, então escreve aí para mim, tais frases repetidas vezes. E aquilo vai para a perícia. E se a pessoa recusar aí? Ainda que eu tente, ela pode se recusar aí.
Tá, ela pode ser. Ah, Não, a pode? pessoa não precisa fazer prova contra si mesma. Mas a gente acaba alcançando esse tipo esse tipo de informação por outras E fontes. da cadeia, doutor? Pode dar cadeia. Uma falsificação de documento público, por exemplo, tem pena de 2 anos a 6 anos. Olha só. Estelionato de 1 a Gente, 5 mas anos, sério? se não for um estelionato qualificado. Gente, é perigoso, Então, né? A pessoa fazer são penas isso. relativamente altas. Eu passei por uma situação semelhante. Eu morava de aluguel numa casa, né? No caso que eu não tenho autorização, não vou citar nomes. Eu morava de aluguel numa casa e meu contrato acabou. Só que eu não renovei o contrato. Aí eu demorei uns 3 meses para saí, fui para outra casa. A dona da casa me processou, alegando que eu tinha assinado o contrato. Só que eu sabia que eu não tinha assinado. Aí eu falei, eu não assinei contrato, tô tranquilo. Aí eu, no dia do julgamento, a advogada da pessoa me deu o contrato, mas a Xerox. Aí eu falei com o juiz, eu queria ver a original, porque eu não assinei. Mas elas não tinham original. Aí a advogada da pessoa parou o processo, porque as duas podiam se comprometer, né? Sim, perfeitamente. Provavelmente a advogada, já percebendo que aquilo ali ia dar problema, Ela né, foi e cancelou. desistiu. Exatamente. Ah, então, tá vendo? Interessante. Eu vou citar o nome dele aqui, porque ele permitiu, no caso do Sandro, que pagou um imóvel e a pessoa assinou no lugar da outra, da cadeia para quem falsificou ou para o cartório? Ou dá problema pro cartório? Nesse caso eu vou falar em tese, Em porque tese, o fato está em investigação. Então eu nem não tenho. pode falar, desculpa. Não tem problema. Não Claro. posso. Eu vou falar em tese. Em tese, Sem dar Porque detalhes, não, ainda não tenho determinado aí Sim, se o sim. fato aconteceu, se não aconteceu, como Claro, foi. claro. Mas a pessoa que pratica uma falsidade, seja por um estelionato, seja pela falsidade em si, ela pode ser responsabilizada. E se qualquer outra pessoa participar dessa falsidade, Também por exemplo, responde. um funcionário de um cartório, ele pode responder criminalmente também. Ah, entendi. Então vamos supor que eu falsifique uma assinatura, leve a um cartório. Eu tenho um amigo nesse cartório, né, que faz um falso reconhecimento da minha assinatura. Respondemos pelo crime. Eu, funcionário do cartório, e cartório aquele meu também. amigo que pediu para Que que eu pediu. reconhecesse Os falsamente a assinatura. Gente, Sim. então isso é sério, né? É porque às vezes o pessoal acha que o Brasil não é sério esse negócio de falsificação. Eu não sabia, como é sério isso. Sim, é sério. E dá cadeia, né? É possível sim. É possível Gente, que dê então, cadeia. cuidado aí, né?